dia. Gotas Proféticas está chegando em breve. Nós iremos abrir as inscrições e você não perca para participar conosco deste tempo tão precioso e profético que será o Gotas Proféticas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dar boas-vindas a vocês que estão aqui nesta casa. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e fique à vontade. E nós somos uma família para pertencer. A Igreja Batista Missionária não é uma igreja para se frequentar, mas uma família para pertencer. Seja muito bem-vindo. Hoje nós nós vamos dar início à nossa campanha. Qual campanha? Conquistas inéditas. Eu tenho certeza que Deus tem algo inédito para fazer na sua vida, para fazer na sua casa, no meio da sua família. Mas antes de começar a nossa exposição nessa noite a respeito de conquistas inéditas, eu vou fazer uma pergunta. Você tá sentindo um cheirinho de naftalina? Tem alguém sentindo aí um cheirinho de naftalina? Não? Então você não percebeu. Essa irmã tirou o casaco lá dentro do guarda-roupa que está guardado há tanto tempo, e aí vem o cheirinho de naftalina. Os meninos do louvor, tá vendo? Estavam sentindo um cheiro de naftalina ali. É o pessoal do louvor aí que tirou a jaqueta do guarda-roupa que tinha tempo. Vocês estão sentindo, não? Então, se você sentir essa pessoa que tirou aí essa blusa de frio, esse casaco que estava lá guardado dentro do guarda-roupa tem tanto tempo. Mas vamos começar então, conquistas inéditas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você, de maneira alguma, perdesse as próximas semanas e que você possa estar conosco. Eu gostaria então de começar a exposição bíblica refletindo a respeito da história de um jovem chamado Alfredo. Alfredo queria muito uma experiência com Deus. E alguém percebeu aquele anseio que Alfredo tinha de experimentar mais de Deus e deu o conselho. Disse: olha, Alfredo, você poderia ir para um mosteiro. E ali, então, a probabilidade de você ter essa experiência com Deus que tanto você deseja. Alfredo arrumou suas malas, se programou e foi para um mosteiro. Ele chega ali naquele mosteiro, ele é recepcionado por um monge. E aquele monge, então, começa a discipular o Alfredo. E numa tarde fria, como essas que estão acontecendo aqui em Cambrobó, numa tarde fria, o monge chega ali naquela sala e aquele monge, ele diz o seguinte para Alfredo: Alfredo, olha vacas voando lá fora. Alfredo corre até a janela e o monge abre um sorriso e diz: Alfredo, você é ingênuo demais, Alfredo. Como que você acredita que tem vacas voando? Alfredo então olha para o monge e refuta aquele monge dizendo: eu prefiro acreditar que tem vacas voando a acreditar então que um monge mente. Eu prefiro crer que tem vacas voando do que acreditar que um monge mente. Eu pego essa ilustração e faço uma aplicação com vocês nessa noite. Eu prefiro acreditar que a impossibilidade pode acontecer do que duvidar do caráter de Deus. E você precisa encher o seu coração dessa verdade nessa noite. Talvez você tenha visualizado impossibilidades diante dos seus olhos, mas as impossibilidades não vão limitar você, porque o caráter de Deus, ele é irrefutável, ele é imutável. Não tem como, então, nós falarmos que aquilo que Deus um dia disse a nosso respeito não vai acontecer. Se Deus disse, está dito. Se Deus está falado, foi, então, batido o martelo. Se Deus falou, está falado. Então, não tem como você desacreditar no caráter de Deus. E hoje nós iremos refletir em um personagem chamado Abraão. E o tema voltado para essa primeira semana é: saia da zona de conforto. Abraão. Hoje nós poderíamos substituir este nome pelo seu. Hoje você precisa fazer um convite, se autoconvidar para sair da zona de conforto. Por quê? A zona de conforto nos impede de ver
o impossível acontecer. A zona de conforto nos impede de viver uma jornada de promessas, e não apenas caminhar na jornada, mas usufruir dessa jornada. Eu gostaria de lembrá-lo de um fato histórico, de que pequenas rachaduras provocaram o naufrágio do Titanic. Se você observar a história, você vai notar que fendas, quando o Titanic bate naquele iceberg, fendas abriram na linha inferior da água, né, debaixo da água, e algumas fendas que se abriram provocaram o naufrágio do Titanic. E hoje talvez você julgue que você tem apenas pequenas incredulidades, mas pequenas incredulidades poderá impedir que você chegue ao destino da promessa, poderá impedir que você chegue ao destino daquilo que Deus tem para você. Algo inédito Deus tem para você. Deus tem algo inédito para a sua vida. Só que quando você coleciona pequenas incredulidades, você fecha a porta da possibilidade. Quando eu então permito que pequenas incredulidades ganhem espaço no meu coração, eu abro a porta para a impossibilidade. Então, o que eu preciso fazer nessa noite? Lógico, sair da zona de conforto. Hoje, você não vive aquilo que Deus tem para você, porque você assentou-se na zona de conforto. Você está sentado numa poltrona, em um trono, que ninguém tira você. É impossível você viver algo novo se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, saia da zona de conforto. E olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. O que nós vemos neste texto? Um texto recheado de promessas. Nós vemos a Bíblia dizendo que os descendentes de Abraão iriam se tornar uma grande nação. E a bênção de Deus estava sendo dispensada sobre Abraão e sobre a sua descendência. Há uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, só que há um imperativo também para Abraão. E o imperativo é: saia da sua terra. É importante notarmos que a terra ao qual este texto bíblico está dizendo é Ur dos Caldeus, uma terra, comercialmente falando, muito boa, uma cidade grande, só que era uma cidade idólatra. Fato é que o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos, e o Senhor disse a Abraão: eu tenho uma promessa para a sua vida, de algo inédito, de algo que você nunca viveu, Abraão, mas eu preciso que você saia deste lugar. Muitas vezes nós vamos precisar sair de lugares, muitas vezes nós vamos precisar distanciar de pessoas para vivermos algo extraordinário. O que a Bíblia está dizendo aqui, e nós podemos aplicar à nossa realidade, é que algumas vezes nós acariciamos a incredulidade e a transformamos no nosso ídolo. E o que eu preciso então fazer? Não idolatrar a minha incredulidade. Eu deixo tanto a incredulidade ganhar o espaço no meu coração, que ele se torna o meu ídolo. E o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o espaço de Deus no meu coração. Eu vou dando tanto espaço para a incredulidade que ele se torna o meu ídolo. Então você precisa fazer algo nessa noite. Você precisa devolver para Deus o lugar que é de Deus. Você precisa tirar do seu coração aquilo que se tornou o seu ídolo. E às vezes nós permitimos com que a incredulidade se torne o nosso ídolo. Eu não estou dizendo a vocês que nós viveremos as experiências das dúvidas. Não, viveremos dúvidas. Chegaremos diante de uma situação e a dúvida repousará sobre o meu coração.
A dúvida, ela poderá pousar sobre a sua mente. A dúvida, ela poderá visitar o seu coração, mas eu não posso construir um altar para as dúvidas no meu coração. O que há de perigo é construir um altar, é reverenciar a incredulidade e fazer com que a incredulidade se torne o meu Deus. Isso eu não posso fazer. Então, nessa noite, além de você não idolatrar a sua incredulidade, você precisa viver com intencionalidade a sua promessa. Você tem que colocar intenção na sua promessa, viver a vida com intencionalidade na promessa, daquilo que Deus um dia disse a você, daquilo que Deus um dia falou a você. Colocar intencionalidade na promessa é colocar os óculos da fé e passar a enxergar tudo através do sobrenatural. Se eu enxergo algo e diante dos meus olhos é difícil, quando eu coloco os olhos da fé, aquilo se torna uma probabilidade de acontecer, porque eu estou sendo levado pela fé. Quando eu coloco os olhos da fé, a minha visão muda a respeito daquela situação, porque toda vontade pode se tornar em probabilidade. Então, se eu realmente, hoje, eu tenho vontade de sair da zona de conforto da incredulidade, há uma probabilidade dessa situação transformar-se totalmente. Foi o que diz aqui o pensador Chelbers, que diz que a fé não vê o que está à frente, mas sabe quem está à frente. A fé, ela não vê o que está à frente, mas ela sabe quem está à frente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está ao meu lado. Eu não sei os próximos passos da minha jornada, mas eu sei que Deus está ao meu lado nessa jornada. A fé é isso. A verdade da fé é esta, é você confiar naquele Cristo que disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não haverá pausa, não haverá intervalo, não haverá feriado para que eu venha deixá-los, nem um dia sequer. E ainda quando vocês dormirem, eu zelo por vocês, eu velo por vocês, e eu estou preparando uma manhã que você ainda talvez nem tenha sonhado, mas eu estou ao seu lado. Precisamos vestir a roupa da fé, colocar os olhos da fé e enxergar a partir do sobrenatural. Somente assim que nós viveremos algo inédito na nossa vida. Só que eu também preciso alinhar a minha vida com a história de Deus. Abraão, ele precisava passar para Deus a sua jornada. Abraão precisava passar a gerência da sua vida para Deus. Quantas vezes nós queremos ser gerentes da nossa história? Quantas vezes nós queremos ser autônomos da nossa história? Quando nós nos tornamos gerentes e autônomos da nossa história, a nossa história ela é reduzida ao nosso eu, ao nosso mundo, ao nosso ponto de vista. Mas Deus nos convida a entregar a nossa história para Ele. Deus nos convida a alinhar a nossa vida, a nossa agenda, os nossos pedidos. Deus convida com que cada um de nós venhamos alinhar as nossas orações à história de Deus. E Deus, como disse Josemar Bessa, tem a criação do mundo no seu currículo. Então, o que eu vou duvidar de Deus? Eu preciso fundir a história da minha vida na história de Deus. A partir de hoje, que a sua vida se torne uma plataforma do sobrenatural, que a sua vida se torne uma plataforma dos céus. Então saia da zona de conforto, pare de acariciar a sua incredulidade. Às vezes você vem aqui, você louva, você adora, mas a incredulidade tem orquestrado a sua caminhada. Não, hoje você precisa bater o pé e falar: eu não quero mais ficar na zona do conforto da incredulidade, eu quero vestir a roupa da fé, colocar os óculos da fé. Mas quando você começar a caminhar essa jornada, você precisa confiar e não questionar. Só que na maioria das vezes, nós questionamos e nós esquecemos que o autor da vida
está conduzindo a nossa história. Olha o que diz Gênesis 12:4. Então Abrão partiu, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha mapa, mas Abraão tinha a palavra de Deus. Abraão tinha uma promessa de Deus. Então a Bíblia diz, então Abraão partiu. A Bíblia não fala que Abraão ficou questionando, que Abraão ficou duvidando. A Bíblia diz que ele respondeu a palavra da promessa de Deus. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Às vezes nós queremos saber como serão todos os detalhes do processo até chegar à promessa. A gente começa a questionar, Deus, o Senhor vai usar quem? Como que o Senhor vai fazer? Como que vai ser? Nós começamos a questionar todos os detalhes, mas Deus não está procurando ninguém que tenha o conhecimento do processo. Deus está procurando pessoas que confiem na promessa. É isso que Deus está querendo. Que você pare de questionar como vai ser e creia que vai ser. Que você pare de questionar os detalhes. Então, para de ficar pedindo a Deus os detalhes. Creia no Deus dos detalhes. Ai, Jesus. Isso tem que anotar, viu, pessoal? Você precisa parar de ficar pedindo a Deus os detalhes. Você precisa acreditar no Deus dos detalhes. Então, pare de questionar nessa noite. Para de perguntar, rompa com esse padrão de uma fé controladora. Existem muitas pessoas que pensam que uma fé controladora é espiritualidade. Ela está transvestida de espiritualidade, mas ela não é espiritualidade. Porque nós não temos o controle sobre as situações, nós não temos o controle sobre Deus. Em breve nós teremos aqui na nossa livraria este livro, Louco Amor de Chen, e Chen ele vai então refutar aquelas pessoas que tentam controlar tudo, dizendo que o amor extravagante de Deus, ele precisa de homens e mulheres que entregam. Então ele diz neste livro que a fé extravagante de Deus exige entrega total. Se você questionar, é porque você não entregou integralmente o seu coração, mas você entregou parcialmente o seu coração. Você entregou algumas áreas da sua vida ao Senhor e não todas as áreas da sua vida. E o convite que Deus faz para nós nessa noite é que você realmente possa entregar. Chen ainda disse no seu livro que a vida não é sobre nós, é sobre Deus. Quando você realmente crê nisso, você para de tentar manter o controle. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus. A vida é sobre o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E quando eu enxergo a vida a partir do senhorio de Deus, eu paro de querer ter o controle de todas as coisas. Você não é infinito, você é finito. Você não consegue ter o controle de todas as coisas. A vida não é sobre você, a vida é sobre Deus. Assim, então, depois de sair da minha zona de conforto, depois que eu paro de ficar questionando e entrego a Deus, agora eu preciso confiar o meu futuro nas mãos de Deus. Eu preciso confiar que Deus ele está em todas as linhas do meu futuro. Gênesis 22:8 diz, quando Abraão, que recebe uma promessa, ele começa a peregrinação desta promessa. Este mesmo Abraão recebe uma promessa de que o Senhor iria fazer da sua descendência, dos seus descendentes uma grande nação, mas ele ainda não tinha um filho. Mas o Deus que faz a promessa não esquece dos detalhes. E Deus então, ele dá a Abraão e a Isaque, o filho da promessa. Mas quando Abraão recebe o filho da promessa, quando Abraão recebe Isaque, o Senhor diz, agora eu quero que você leve o filho
eu quero que você leve a promessa para Moriá. Você precisa sacrificar, você precisa entregar. É lógico que naquela jornada, o filho então pergunta para o pai. Isaac não sabia, e ele pergunta a respeito do sacrifício. Então nós lemos em Gênesis 22, 8, que Abraão fala a Isaac: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. O Senhor vai prover o sacrifício, meu filho. Quando Abraão, a caminho de Moriá, diz isso para Isaac, Abraão estava falando com Isaac: filho, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Filho, o seu futuro está nas mãos daquele que sustenta o universo. E é sobre isso que nós estamos falando na primeira semana de conquistas inéditas. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Talvez você hoje veio aqui com expectativa de começar um propósito, um voto, e você hoje não sabe o que acontecerá no futuro. Deus já está lá. Deixa eu te dizer nessa noite, Deus já está lá, Deus já está no futuro. Então, para que você conquiste realmente coisas inéditas, para que você tenha conquistas inéditas, você precisa de uma confiança inédita. Você precisa ter uma fé que outrora você nunca teve. Você precisa hoje esquecer aquela fé morta, aquela fé sem chama, aquela fé sem brilho, e falar: Deus, eu quero ter a minha fé renovada, e eu creio que o Senhor pode fazer acontecer. Para que você tenha conquistas inéditas, você precisa de confiança inédita. Você precisa hoje orar como você nunca orou. Você precisa colocar esta causa diante de Deus, talvez como você nunca colocou. Você precisa começar hoje um voto como você nunca começou. Você precisa começar hoje um propósito como você nunca começou. Você precisa hoje ter uma confiança inédita. Só que além dessa confiança inédita, manter o foco. Durante as semanas que vão vir, você vai passar por situações que vão fazer você voltar atrás, vão fazer você desistir, vão fazer você tirar os olhos de Deus, mas você precisa focar os olhos em Deus e não nas situações. Sabe por que Abrão deu sequência ao percurso até Moriá? Porque o coração de Abrão estava em Deus e não na circunstância. Sabe o que nos permite caminhar em meio à dor? É o coração em Deus e não a dor. Sabe o que nos permite caminhar em meio ao vale? O coração em Deus e não os olhos no vale. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer a você: volte o seu olhar para mim, porque existem conquistas inéditas chegando até a sua vida. Volte o seu olhar para mim, porque existem conquistas inéditas chegando até a sua casa. Volte o seu olhar para mim, porque existem conquistas inéditas chegando até a sua história. Volte o seu olhar para mim. Pare de olhar para a sua dor, pare de olhar para a sua circunstância e volte o seu olhar para o sustentador das suas promessas. É sobre isso a nossa campanha, é sobre isso essa primeira semana, para que você daqui a pouquinho saia daqui com essa semente penetrada no seu coração. Você precisa entender que a verdadeira fé começa onde o controle termina. Você não tem o controle da situação, mas você tem fé em meio à situação. Você precisa compreender que o silêncio de Deus não é a ausência, o silêncio de Deus é a arquitetura. O silêncio de Deus não quer dizer que o céu não está trabalhando. O silêncio de Deus muitas vezes é que Ele está fazendo acontecer onde os seus olhos não enxergam. Você precisa entender que a confiança inédita abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Uma confiança inédita em Deus abre portas. Uma confiança inédita em Deus traz respostas. Uma confiança inédita em Deus faz o Senhor mover o mundo ao seu favor. Onde o esforço humano não conseguiria fazer nada, mas o poder de Deus consegue.
É sobre isso aqui que nós vamos ministrar nas próximas 7 semanas. Conquistas inéditas, mas eu preciso ter uma fé inédita. Eu preciso crer que Deus, Ele é o Senhor e Ele pode fazer.